Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre estas três, irmãos, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destas três, a maior é o amor. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, te peço que o Senhor possa estar me ajudando, nos ajudando, que o Senhor possa levar uma palavra de entendimento, não segundo a ciência do humano, mas segundo a essência do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda-nos não só a ouvir a Tua palavra, mas principalmente praticar para a glória do Teu nome. Te peço que o Teu Espírito Santo venha estar se assentando, não no coração de carne, mas sim no coração espiritual, a mente, a consciência, para que todos possam ser não só cheios, mas sempre abundantes para tudo que o Teu Espírito Santo vem estar usando a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? Aqui nós vemos que Paulo, você já conhece o que diz sobre a excelência do amor. Ele fala que não adianta ser rico e doar doar de uma maneira que as pessoas vá ver, como os fariseus faziam, por exemplo. Quando foram lá ofertar no templo, eles davam porque tinham. Mas nós sabemos que, se nós analisarmos a palavra de Deus, mostra que não era só porque eles davam o que tinham, era também a maneira como eles davam. Simplesmente pegavam o dinheiro e iam de uma maneira como as pessoas ficassem vendo o que eles faziam. Eles eram ricos, claro que eram ricos, não precisava ninguém ver que eles eram ricos. Dava para identificar, por quê? Roupas bonitas, linho puro, e essas coisas eram muito caras. Naquela época, uma roupa não é igual a gente vai no Shimamura ou numa H&M, que as coisas estão fáceis para nós comprarmos, temos dinheiro. Naquela época, uma muda de roupa era muito caro. E tanto é que para ter uma muda de roupa você precisa trabalhar muito para poder comprar. Quem tinha dinheiro comprava e não era barato. Quem não tinha tinha que fazer trocas. Como? Eu faço uma benfeitoria para você, por exemplo. Se eu sou carpinteiro e você é padeiro, olha, eu posso fazer uma mesa com 4 cadeiras. Quantos pães você me devolve?
eu posso te dar um mês de pão. Era uma troca. Nessa época funcionava assim. Havia o denário, havia, mas nem todo mundo era rico. Então as pessoas dividiam com elas pelos talentos que elas tinham. Se, por exemplo, aqui na igreja, tem um irmão, ele não está trabalhando. Digamos assim que hoje está em crise. Não está trabalhando, mas ele toca bem. Ô irmão, eu posso te ajudar espiritualmente, você me ajuda no louvor? É uma troca. Ah, mas ele está fazendo isso em prol de alguma coisa. Sim, ele está fazendo isso em prol de alguma coisa, sim. Ele dá a vida eterna. É o melhor lugar para ele estar, é na casa de Deus. Esse é o melhor lugar. Talvez na hora, quando nós... Meu irmão, eu gostaria de encontrar palavras mais fáceis, mas é difícil escolher palavras fáceis quando nós estamos passando momentos difíceis. Por exemplo, qual é o principal problema que os cristãos vivem hoje? Falta de fé, falta de amor, falta de esperança. Tem falta disso. Por quê? Um dos principais problemas, não lê, não ora e não jejua. Estou falando princípios práticos, coisas simples de fazer, como dirigir carro, tomar banho, comer comida, é coisa simples, mas que exerce muito poder no reino de Deus e muito poder contra principados e potestades, a qual a gente não consegue enxergar. Eu consigo ver ali o guarda-reio, mas eu não consigo ver o que está entre eu e o guarda-reio. Eu sei de uma coisa, que ao meu redor está o Senhor, mas alguns centímetros, ou milímetros, ou metros, ou quilômetros, está o inimigo ao redor, Satanás, bramando como leão. Eu não estou vendo o leão ali, mas eu tenho que entender que se eu ler a palavra, eu vou saber que há alguma coisa. Há alguma coisa entre aquela história que eu falei de fazer as coisas para os homens, trabalhar, de fazer algo bom e ser bem sucedido, para que as pessoas possam ver. Como um exemplo prático, aqui dentro. Aqui nós alugamos por causa do Peterson. É Deus trabalhando na vida do Peterson. Mas sabe o que o Satchel falou pro Peterson? Eu estava aqui, eu vim, né? Eu achei muito interessante. Eu estava indo, não lembro onde é que era. Na casa do Peterson. Aí, isso era 10h30. O Satchel, eu ouvi ele falar, né? Fala para ele vir aqui agora. Assim, Peterson, vou levar 1 hora para chegar aí. Então, eu só vou chegar aí 11h30. Aqui onde estamos. Eu estava lá na 23. Aí, beleza. Vim correndo pra cá, né? Porque a gente ia conversar sobre o aluguel, né? Aí eu cheguei 11h15. Já encostei o carro. Primeira coisa que o Satchel falou, eu gostei dele. Nem me conhece, mas é aí que está o ponto. Entre você fazer o bem para as pessoas. A pessoa está aqui, eu estou aqui. Eu falei que ia chegar 11h30. Cheguei 11h15. Mas por que você gostou dele? Porque ele chegou no horário que ele falou que ia vir. Ele falou que ia chegar 11h30, mas eu cheguei 11h15. Então, eu estava no horário. É adiantado para nós, mas a gente já conhece a história de japonês. Se você chegou na hora, você já está atrasado. Então, você sempre tem que chegar cedo. Aí o Satchel falou pro Peterson, olha, eu vou alugar para você. E vou alugar para você por causa que você está mudando. Aí você vê a importância do testemunho. Se você não muda, as pessoas veem. Elas veem que você não está mudando. É sério, não é brincadeira. Por isso que aquela história que eu falei, por que nós temos muita dificuldade de convencermos as pessoas de vir à casa de Deus? Muitas coisas têm relacionado a problemas espirituais? Claro que é, não posso ser negligente, mas eu estou dizendo que um dos problemas é o testemunho. Se eu testemunho mal, quem vai dar crédito para mim?
Se eu fosse comprar fiado lá no Brasil, né? Você chega lá, não me vende fiado, tio. O cara vai falar assim, não vou vender não. Por que não? Tu é um caloteiro, tu não paga. Mas não, tio, você tá me devendo 2 doces, você não me pagou ainda. Há muitos anos atrás, eu acho que 34 anos atrás, eu comprava fiado. Eu, graças a Deus, eu tinha crédito. Por quê? Eu comprava, mas eu pagava. Naquela época eu pegava latinha, lata de óleo, papelão, cobre, ajuntava tudo e ia no ferro velho vender. Assim que eu tinha dinheiro para comprar doce. Meu pai não dava, porque meu pai, literalmente, ele não era muito favorecido materialmente, né? O que ele era favorecido era construir filhos, né? Para ter 6, né? Agora a parte de construir uma poupança, ele não pensou muito nisso, né? Era tímido, Era bem tímido. Tímido em algumas coisas, mas não era retraído em outras. Então, beleza. Eu podia comprar. Hoje em dia, aqui no Japão não tem isso, né? De fiado, né? Tem na mão de brasileiro. Ou, por exemplo, você fazer o contrato de boca em boca. Ah, eu vou comprar o carro, vou pagar em 3 vezes. Mas vamos assinar um contrato? Não precisa não, é só você me pagar. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu já fiz isso muitas vezes, dezenas de vezes. Então, se a gente paga direitinho, a gente tem crédito. O testemunho funciona da mesma forma. Se nós agirmos bem com as pessoas, vamos ter crédito. As pessoas vão querer vir, vão querer participar. Da mesma sorte o que aconteceu com o Peterson. Eu só vou alugar para você, Peterson, porque eu já te conheço há muitos anos. Você está diferente. Agora vem aquele ponto. Lembra que eu falei? De orar, ler e jejuar? Se o Peterson parar de orar, ler e jejuar, pode ter certeza que Deus vai arrancar esse local dele. Sendo que ele é a porta de entrada para Deus poder trabalhar. Então a gente tem que entender que é muito importante isso. Muito importante. E não adianta só ter o dinheiro. Porque se você tem o dinheiro e não tem o carisma, era o que os fariseus tinham naquela época lá. Eles só tinham o que? O dinheiro, não tinha carisma. Aí eu vou colocar o dinheiro aqui, eu tenho que ir. Eu já vi isso, eu achei estranho isso daí, era muitos anos atrás, irmãos. Naquela época lá, eu era literalmente o 100% desconvertido. Eu vi o pessoal, eles de vez de pegar o dinheiro, vamos dizer assim, não precisa amassar, porque aqui no Japão amassar o dinheiro é crime, né? As pessoas não gostam. Na hora que eles olham o dinheiro todo amassado lá, eles olham com um olhar de repugnância. Ah, eu até entendo, porque é só você ver, o dinheiro é sempre lisinho, retinho, é bem cuidado. Ao contrário do Brasil, que o pessoal escreve no dinheiro. É a massa, lá no Brasil é assim já. As pessoas lá, elas querem dinheiro, mas elas não demonstram muito respeito. Aí quando você vai ver, naquela época eles iam colocar o dinheiro lá na urna para arrecadar o tesouro do Senhor, eles faziam para que as pessoas viessem ver. Muitas das vezes é o que acontece hoje em dia. O que acontece? Tudo é Facebook, tudo é YouTube. Eu gravo para ver o que eu estou falando, para ver se tem concordância com a Bíblia. Porque se tiver errado, eu tenho que me retratar. No culto seguinte eu tenho que consertar o que eu falei de errado, para não ser algo tolo. E depois postar, para que as pessoas que não estão vindo possam ver. Hoje em dia, como funcionam as coisas? Tudo que as pessoas vão fazer, vai levar cesta básica, põe no Face. Vai fazer uma coisa boa, em nome de Jesus, põe no Face. Irmão, você vai levar cesta básica, você não tem que filmar. Não tem. Ah, mas eu preciso. Precisa por quê? Não precisa. O Senhor Jesus fala que tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Mas não, a minha mão esquerda não está sabendo, mas tem certeza que o celular vai estar sabendo. E depois joga para frente. Não estou dizendo que a pessoa faz com ele, estou dizendo que da maneira como a Bíblia mostra, não existe respaldo para que as coisas boas que eu venha fazer em prol de alguma família, ninguém tem que ficar sabendo. Quem tem que ficar sabendo é Deus. Por quê? Olha só o que Jesus falava lá para os
Fariseus, não façais como os fariseus e os escribas, que demonstram ter compaixão e misericórdia. Eles demonstravam. É aquele negócio, eu vou ajudar a pessoa, ô irmãozinho, pega esse violão aqui e toca, tá bom? Glória a Deus, tá ali sim, você viu, tá na minha conta. Eu estou facilitando. Faz de conta que isso daqui é um crediário para ir para o céu. Então, um décimo eu já fiz. Agora vamos pro 2 décimos. Tem que fazer uma outra coisa boa. Não tem que fazer coisa boa para que os homens venham. Que sirva de testemunho entre nós. Ó irmão, vamos lá, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Em 2009, quem esteve aqui em 2009 viu a dificuldade que foi. O Carlos não viu porque ele puxou o carro rapidão e ele vazou pro Brasil. Então ele escapou. Foi prudente. Né, Carlos? Se não fosse aquela época lá, né? Aquelas pessoas que não guardaram dinheiro, tiveram que pegar a ajuda do governo. Essas pessoas hoje querem voltar e não conseguem voltar. Por quê? O governo literalmente quase armou uma arapuca para dificultar as pessoas de voltarem para o Japão, que pegaram a ajuda do governo. Aí até aquelas pessoas que a gente achava que ia pegar, não pegou. O próprio Laurinho, nós achávamos que ele ia pegar. Por quê? Era uma pessoa que gastava o dinheiro e quando era tipo dia 10, já não tinha mais nada. Ele estava pedindo vaga. Esse era o Laurinho, eu achava engraçado. E ele foi um rapaz que não pegou a ajuda do governo. E aqueles que a gente achava que tinham dinheiro guardado, pegaram e se arrependeram. Mas voltando à história lá de como é importante a gente entender um testemunho. Em 2009, o que não faltava era pessoas pedindo ajuda na internet. Aí uma me chamou muita atenção, olha, ela falou assim, preciso de leite e fralda. Uma criança tem 1 ano e a outra tem 2 anos. E pode comprar a mais barata, é do mesmo tamanho. Eu falei assim, estranho, né? 1 ano, 2 anos, o tamanho é diferente, né? Ainda mais sendo menina e menino. Aí eu falei assim, leite e fralda, né? É importante para a criança, né? Mas não é só leite e fralda. Eu pensei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma compra normal, como se fosse para mim. Comprei exatamente as coisas que eu compro para mim. Aí eu falei para a Josiane assim, Josiane, vou ajudar um casal. Aonde é que é? Lá em Hamamatsu. Aí eu falei assim, beleza. Mais precisamente, Coçar. Aí, tô lá, pegando lá. Comprei as coisas, necessidades normais. Arroz, macarrão, extrato de tomate, atum, higiene, sabão pó, pasta de dente, sabonete. Precisa dessas coisas. Ou acha que a pessoa só vai comer e não vai tomar banho? Aí eu falei assim, as pessoas pensam que vamos levar só comida. Não é só comida, você tem que levar para as pessoas aquilo que você precisa e usaria. Isso é ter compaixão. Aí tô lá, peguei tudo que eu olhei assim, bastante, né? Aí naquela época tinha a granja que vendia 100 ovos por 1.000 ienes, né? Lá ia aqueles ovos que você olha assim, dá até toda a galinha, né? De tão grande que era o ovo. Irmãos, tinha uma época que as galinhas, eu acho que provavelmente foi Deus, porque hoje eu vou comprar os ovos lá, não tem mais, a granja não vende mais ovos lá. Então naquela época havia bastante ovos, borá, que as pessoas pegavam, e hoje já não tem mais. Então foi uma providência divina naquela época. Aí eu tô lá pegando as coisas, tô lá felizão, aí vem aquela voz. Pega bolacha maisena, irmãos, de 95 ienes. Bolacha, aqui bolacha. Já tô comprando tanta coisa, principalmente besta. Não, tá bom. Não vou comprar bolacha coisa nenhuma, não. Eu tô comprando as necessidades que eu creio que é preciso, né? Mas a maior necessidade que nós temos que crer é quando o Espírito Santo fala e nós vamos dar ouvidos. Essa é a maior necessidade que nós temos que ter. Quando o Espírito Santo fala, nós damos ouvidos à voz dele. Voz de quê? Obediência. Ou talvez voz de sacrifício. Naquela hora deveria ser voz de sacrifício. Aí me falou 3 vezes, pega a bolacha. Não vou pegar não. Vou pegar só isso aqui, tá bom.
E era bastante coisas. Aí eu vou lá, mas a minha gasolina vai vestir, né? Nessa época eu não ia na igreja. Eu era aquele, tipo, nós falamos, o crente Raimundo, né? Dentro da igreja, mas a cabeça fora do mundo, o senhor girafa. É assim, quando a pessoa está dentro da igreja e ela não dá atenção para a voz de Deus, ele está ainda dividido. Mas eu tenho que entender, porque não é fácil estar aqui. Não é fácil se sacrificar para poder aprender as coisas do reino de Deus. Mas aqui nós temos que ver que seria quase um banco. Nós estamos investindo para que um dia a gente venha resgatar isso. Não vamos resgatar juros, vamos resgatar o que é salvação. Aí eu fui lá, coloquei tudo no carro, coloquei roupa, coloquei sapato, porque a gente é esperto, né? A gente ouve as pessoas dando, já sai arrecadando, né? Até hoje em dia, meus filhos usam roupa doada. Porque criança cresce rápido, tudo se perde. Aí cheguei lá. É uma coisa que eu brinco bastante, o pobre, ele quer subir na vida morando no último andar, eu não entendo isso, mas beleza. Cheguei lá, bati na porta, aí eu vi a mulher nem conseguia andar. Ela me explicou por quê. Porque ela fez uma cesárea muito mal sucedida, que acabaram esquecendo dentro dela um utensílio da cirurgia. Aí teve que tirar e deu muito problema. Nessa época aí, crise, serviço não tinha, passou. Estou lá, olhei assim pra ela, falei assim, seu marido tá aí, né? Ela falou assim, tá sim. Então, pede pra ele me ajudar a carregar as coisas, né? Mas tem tanta coisa assim, eu acho que é bom ele ajudar, né? E também ele é homem, né? Faz bem o homem carregar peso. E a gente desceu lá, na hora que eu abri o carro, meu carro é um casezinho, né? Ainda hoje é. Ele olhou assim, tudo isso, eu falei assim, tudo isso, mano, pode levar. Aí levamos, ela agradeceu. Aí chega lá o menino, um ano andando. Sabe quando a criança ela passa entre as pernas? Mas ele passou entre as pernas assim. Entrou lá, tem bolacha? Aí você olha assim na hora, o que você pensa? Meu Deus, o que parecia ser insignificante era aquele propósito que eu acabei de falar. A maior virtude que você pode ter é quando você ouve a voz do Espírito Santo e põe em prática. Porque se você realmente ouvir, não só, eu que nem Jó, no último capítulo eu falo assim, eu conhecia de te ouvir falar. Hoje eu conheço porque os meus olhos te contemplam. O que quer dizer isso? Eu posso estar dentro da igreja e ouvir o sermão, mas eu não estou nem aí para que a voz do Espírito Santo diz. Eu posso voltar dar alguns detalhes da pregação anterior, mas se eu não colocar em prática, é a mesma coisa do que diz aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. Você escuta o som do sino, você escuta as línguas estranhas, mas não ouve o que a voz do Espírito Santo diz. Mas como assim, Ricardo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós estamos, por exemplo, na catedral, lá de São Paulo, é meio-dia, toca o sino. Mas por que toca o sino? Porque é meio-dia. Aqui, muitas das vezes, 7 horas da manhã, tem o sino, o som das 7 horas. E às 6 horas, ou às 5, ou às 6, também tem outro som. Mas por que tem esse som? Nós sabemos distinguir. Nós sabemos para que é. É para dizer que horas que é. Meio-dia, aquele famoso sinal. Dan, 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 dan. Meio-dia, a gente sabe que é a hora do almoço. A mesma coisa é com a língua estranha. Se eu ouço a língua estranha, eu não entendo. Qual é o meu dever se eu não entendo? É procurar aprender
não interpretar, porque eu não sou intérprete, eu não tenho dom de interpretação, mas procurar com zelo o que a palavra de Deus diz. Poxa, a palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons para o que é uso da igreja, para a edificação da igreja. Muitos hoje buscam por aquilo que está escrito: quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza para a igreja. Aí Paulo diz: desses dois aí, qual que é o maior? Eles dão ênfase para quê? Para a língua estranha. Por quê? A língua estranha só edifica a si mesmo. O único proveito que tem mesmo é só para si. Mas, se a pessoa for uma pessoa de Deus mesmo, estou falando perfeito não, estou falando de Deus, com falhas e tudo, ele vai falar assim: não, eu quero falar língua estranha, mas eu também vou pedir dom de interpretação. Eu não quero sair daqui só eu forte, eu tenho que sair todo mundo forte, porque uma igreja forte é aquilo que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? É uma igreja sadia. Não é uma igreja perfeita na sua perfeição, mas é uma igreja perfeita no aperfeiçoamento de Cristo, porque é Jesus que nos aperfeiçoa, é Jesus que nos dá o entendimento em partes, como nós lemos aqui. Hoje nós conhecemos em partes. Sou o dono da verdade? Não. Aquilo que eu falei para minha esposa, o que eu lanço isso daqui é uma ideia. Se um outro pastor vier com uma ideia que seja diferente da minha, o que eu tenho que fazer? Em Tessalônicas diz que examinai tudo. Não diga que é do Espírito Santo, porque lá está escrito: não extingais o Espírito, não é isso? Examinais tudo, não extingais o Espírito, e retenha o que é bom, retenha o bem. Eu tenho que analisar se é de Deus, ouvindo, falando: olha só, é uma ideia, um parâmetro diferente, e é bom. Ouvindo e entendendo, assim: meu Deus, está na história. É multiforme graça. É aquilo que Jesus falou quando um dos discípulos disse para ele: mestre, vimos um que não faz parte do nosso grupo e nele não nos segue. Aí o que Jesus falou? Não proibais ele. Em outras palavras, não impeçam ele. Por quê? Ele faz as coisas através do meu nome. E não tem ninguém que não possa fazer nada se não for através do meu nome. Deixe que ele vá. Hoje nós vemos esse deixe que ele vá. Pô, várias igrejas, várias denominações diferentes, uma trabalhando com características diferentes. E uma vez uma irmã perguntou assim: o que é fazer a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu entendia que uma maneira de blasfemar, não, uma maneira não, eu entendia que era essa única maneira de blasfemar contra o Espírito Santo, é quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Nós não fazemos o que o Espírito Santo está mandando. Nós não fazemos o que o Espírito Santo está ensinando. Eu entendia que essa era a maneira de blasfemar contra o Espírito Santo. Tem uma outra maneira, e é pela Bíblia, né? Quando nós vemos o trabalhar do Senhor. Por exemplo, vamos na Bíblia. Os fariseus e os saduceus viram Jesus fazendo sinais de prodígios e maravilhas, expulsando o quê? Demônios. O que eles disseram? Este expulsa demônios pelo príncipe dos Beelzebus, ou por Satanás. Aí Jesus fala: se Satanás ele está com a casa dividida, como vocês podem dizer que Satanás expulsa Satanás por Satanás? Está expulsando os demônios pelos próprios demônios? Então não, Satanás não tem a casa dividida. Depois vem a explicação dizendo por que é que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Quando nós dissemos: aquela igreja não tem Deus, como você pode garantir que não tem Deus? Ah, porque alguns irmãos fazem algumas coisas erradas. É aí que está o ponto. Alguns irmãos fazem algumas coisas erradas, isso não é motivo para crucificar a Cristo novamente e dizer que Deus não está lá. Como você pode garantir que Deus não está lá? Você está dizendo que o Espírito Santo não está agindo? Ah, mas ele não anda de acordo com a Bíblia. Qual de nós anda com perfeição de acordo com a Bíblia?
Já não tem ninguém. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todos nós temos pecados. Então como é que eu posso dizer que aquela igreja não tem Deus? Se para você não falar, é melhor você fazer o quê? Eu vi que alguns frutos não são bons. Pelos frutos conhecereis se sois de Deus ou não. Se você não quer mais fazer parte de lá, o que você deve fazer? Deus, em nome de Jesus, eu vou orar para que venha ter conserto. Ora, não teve conserto? Vai e faça aquilo que Paulo falou. Chegue para os irmãos e fala assim: ó, irmãos, eu vejo que está acontecendo isso e isso e isso. Não está bom. O reino de Deus está sendo atacado por causa disso. Aí as pessoas não querem. Você vai lá e chama os líderes, os presbíteros. Presbítero, eu tenho visto que a igreja está assim, assim, assado. Você vai e fala, você vai lá e fala, você vai lá e fala. Se as pessoas não querem te ouvir, porque você já está falando com o presbítero, com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, não sei quem é o líder, mas chega lá e fala. Se eles não querem tomar uma atitude, tipo assim, Deus, eu tenho que ajudar. Eu não vou mais fazer parte daqui não. O Senhor venha trabalhar lá, mas eu não quero sair daqui machucado. E você fala: pastor, eu não quero mais fazer parte aqui, eu estou indo para outro ministério. Aí o pastor vai perguntar assim: mas por que, irmão, que você quer? Eu acabei de conversar com você, você não quer mudar, você é o líder. O irmão ali não pode ser corrigido porque é seu filho. O cooperador não pode ser corrigido porque é teu cunhado. O irmãozinho ali que trabalha lá e o salário dele é o maior da igreja aqui, ele é o maior dizimista. O Senhor não cobra ninguém. E eu estou pedindo porque eu vejo que é algo que enfraquece a igreja, que é atacada a igreja, e o Senhor vai ser negligente. Então eu vou procurar uma outra igreja que eu vejo que tem, não que seja perfeito, mas que tenha menos defeitos, e que busque união para poder consertar as coisas que está ruim. A igreja tem que ser assim. Eu olhar assim: irmãos, o que dá para nós fazermos aqui? Ore, jejue, leia uma palavra. E as outras coisas, Ricardo? O que nós temos que fazer? Faça pelo menos isso. Por que pelo menos isso? É dentro desses três aí que vocês vão fazer sinais, maravilhas e milagres. Não é comprando as coisas boas. Precisamos das coisas boas? Claro que precisamos. Quem é que não quer ter um carro bom? Quem é que não quer ter um carro aí zero de preferência, mas que seja 2, 3 anos? Quem é que não quer? Quem é que não quer ter uma casa boa? Quem é que não quer uma televisão de 70 polegadas? Quem é que não quer uma geladeira novinha? Quem é que não quer? Quem é que não quer os alimentos bons e melhor? Todo mundo quer. Mas essas coisas aí você pode conseguir trabalhando. Ou você pode também conseguir trabalhando e Deus colocar o dedo dele na história. Porque Deus, Ele não quer escrever a nossa história. Ele quer fazer parte da nossa história. Você acha que Deus tem uma nova história para mim? Deus tem uma nova história? Não. Você, eu, cada um de nós aqui somos seres individuais, não é individualistas. Somos únicos. Deus quer fazer parte da nossa vida como? Fazendo parte das nossas decisões. Deus, eu acho que vou fazer isso aqui. O que o senhor acha? Aí Deus fala assim: ó filho, eu acho que tem 2 caminhos. Qual? A bênção ou a maldição. Qual que você quer, filho? Aí às vezes eu tenho a tendência, você quer saber uma coisa, Deus? Vou experimentar primeiro a maldição, se eu quebrar a cara, depois eu volto para a bênção. Estou brincando, mas não é isso, exatamente isso que acontece. Nós temos a tendência de primeiro ir pro mal ou pelo mal para depois encontrar o caminho certo. Isso porque nós conhecemos o caminho certo e preferimos trocar o certo pelo duvidoso. Ah, mas Deus está falando isso. É aquela história da bolacha. Compra a bolacha, Ricardo. Deus não falou para mim comprar a bolacha. Ele disse assim: leva a bolacha. Deus já me falou de 2 maneiras. A maneira suave e a maneira que eu estou acostumado, a maneira hard. Então ele disse assim: Ricardo, leve bolacha.
Da outra vez que Deus foi falar comigo, Ele não disse dessa maneira. Ele disse: Ricardo, se você não ajudar o seu irmão Oscar, eu também não te ajudarei. Da maneira como eu vi, firme e forte. Alguns poderiam achar que é rude. Não, Deus vai tratar com você da sua maneira. Ele jamais vai ser rude, ele vai ser enérgico. Enérgico não é ser rude, é simplesmente falar as coisas como tem que ser ditas para o seu melhor. Eu te proponho a bênção ou a maldição. Poxa, Deus está falando que vai me propor a maldição. Não era melhor ele só propor a vida? Meu Deus, eu vou te propor a vida, a bênção, a prosperidade. Quando Jesus ia cobrar algumas coisas dos fariseus, o que ele falava? Ô cobrinha, é assim que eles falavam? Só pelo que a gente lê, parece que a gente está lá. Raça de víboras, vocês impedem as pessoas de entrar no reino de Deus e vocês não estão lá também. Tem coisa que ele falava que era dura. E o que os fariseus, aquele grupo lá falava? Dura coisa você nos disseste. Você está afrontando a nós. Você vê como é que é. Quando a pessoa tem discernimento, ela entende o que está sendo dito. Agora, por que demora tanto para mudar? Por que Deus não age tão rápido? Mas eu sou único, não sou particular, eu não estou dentro da igreja. Não deveria agir da mesma forma com todo mundo, no mesmo time, no mesmo tempo? Mas Deus está falando para todos. E por que nós não saímos todos juntos e fazemos as mesmas coisas? Começa aí, nós moramos em locais diferentes. Você não vai chegar no mesmo tempo que eu. Você não vai estar na sua casa e sua mulher também não vai estar lá. Por exemplo, se você estiver dia 15 de Iruquim, se você for para o mercado, ela ficou em casa. Vocês não estão juntos. O que vai determinar o que vai dar certo ou não é quando nós abrimos o nosso coração e começamos a fazer exatamente aquilo que Deus está pedindo. Compre a bolacha ali, cara. Aí chega lá o gurizão lá com a fralda lá, moleque branco igual esse copo aqui. Mamãe, tem bolacha? O que você pensa? Meu Deus, por que eu não ouvi a voz de Deus? Naquela época eu não ia na igreja, eu ia de vez em quando. Pra você ter uma ideia, estava mais pro Carlos ser o marido da minha esposa e tanto levar na igreja do que eu. Porque era ele que levava. Depois ele voltava, a gente ficava trocando ideia, conversando, bebendo refrigerante. A gente nunca bebeu álcool, né? Então não tem problema nenhum. Ficava lá assistindo filme. Então era ele que levava. Então eu não tinha discernimento do que era as coisas de Deus. Mas eu já tinha uma noção. Não era um nó cego. Não era uma pessoa que estava com os olhos totalmente vendados. Aí ajudei tudo. No final das contas eu falei assim, a gente tem que consertar o erro, né? Como é que a gente vai consertar o erro? Aí o pessoal, terminou o rapaz e falou assim, vai lá e compra de bolacha. Mas imagina só se tivesse feito exatamente como eu teria ouvido a voz. Tinha dado certo. Deu certo tudo, mas o peso de glória não é mesmo. Por quê? Eu fiz de acordo com a minha capacidade, com a minha força. Se eu tivesse feito esse pequeno detalhe, seria literalmente a cereja do bolo. Aquilo que todo mundo fala assim, só faltou uma coisa, a cereja do bolo, só faltou esse detalhe para ficar perfeito. É isso que faltou. Por quê? Não ouvi. Agora tem aquela parte que eu vou explicar também, de ouvir dá tudo certo. Quando eu ouvi Deus falar comigo, foi no domingo, era 6 horas da manhã. Todo bobão, né? Deus falou assim, depois já ter acontecido algumas coisinhas. Aí Deus falou lá pra mim, acordou eu com uma voz bem firme. Eu não sei se foi assim que Deus chamou Samuel, mas Deus me chamou do meu nome. Ricardo, se você não ajudar o seu irmão Oscar, eu também não te ajudarei. Por que Deus falou isso?
No sábado eu discuti com meu irmão porque eu já não aguentava mais ele. Aí ele na casa dele, mas eu dando suporte. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, meu irmão? Você faz do jeito que você está fazendo. Eu não quero mais saber. Você é muito ingrato, você não obedece, você não está nem aí. E desse jeito você vai levar minha família no mesmo buraco que a sua. E eu não quero. Aí tá. Fui dormir, acordei com Deus falando isso. Cheguei lá de manhã. Pô, eu que não estava errado, que não fiz nada errado, tive que ir lá conversar com o meu irmão e enfiar o rabo entre as pernas. Literalmente. Sabe quando você faz um papelão e tem que pedir desculpa? Você tem que chegar lá com toda a humildade. Meu Deus, por favor, me perdoe, eu errei. Eu não soube como falar. Agora imagina só, você faz tudo certo. Ainda tem que chegar lá com a maior cara de tacho e falar: meu irmão, eu vou te ajudar. Que situação mais embaraçosa, mano. Eu pensando que era eu que tinha que, entre aspas, irmãos, eu pensava que era eu que tinha que ser exaltado. Não exaltado assim de ser colocado num lugar alto, não, mas de mostrar pelo menos respeito, um pouco mais de reverência. Não, eu que fui ter que demonstrar para uma pessoa. Poxa, parece que os valores se invertem, né? Mas a própria palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele pega aquilo que não é e põe no momento para ter que ser. E pega aquilo que é e envergonha. Então eu disse, mas espera aí, o que eu fiz de errado para merecer isso? Sustentando uma família, cuidando dela, agindo da melhor forma possível e literalmente acaba sendo retribuído dessa mesma forma. Mas Deus não perguntou para mim se era para mim fazer com alegria ou não. Ele só disse isso. Você não ajudar ele? Eu também não te ajudarei. Não é para ganho. É como Deus trabalha. Aí lá vai eu. Tem que falar as coisas que... Pensa pra mim, foi mais difícil a partir do momento que eu ouvi a voz de Deus. Não foi fácil não, por quê? Toda vez que me vinha o sentimento de não vou ajudar, vinha aquela voz: eu também não te ajudaria. Eu disse, caramba Deus, agora vai ficar passando na cara. Irmão, não é que é passando na cara, nós conhecemos assim, mas é a maneira que Deus tá te lembrando para você não ir pro inferno. Para ir naquele lugar de tormento. Aquilo que nós lemos, vamos lá ler de novo em Mateus. Mateus 25. Versículo 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Deus fala para mim: Ricardo, faça isso, faça dessa forma. Ricardo, eu sei que você não está gostando, mas faça. Aí você espera ouvir por que é que você não deve fazer. Na Bíblia não mostra Deus falando antes. Explica depois, por quê? As pessoas não entendem. Uma parte que a gente usa muito é a do profeta Jonas, né? Quando ele estava lá em Nínive. O profeta Jonas foi recebido o quê? Uma ordem. Vai lá e prega para Nínive. Para que eles... vai lá e prega para Nínive, falando que eu destruirei a cidade, se eles não se converterem. Aí o profeta foi lá, né? E ele falou essas palavras, o rei ouviu. A Bíblia diz que baixou grande temor neles. O que o rei falou assim? Eu ordeno, fiz um decreto. Todo mundo, inclusive até o rei, pode trocar de roupa, cara no pó, cinzas na cabeça, todo mundo jejum, até os animais. Sobrou até para os animais, que não tem nada a ver com a história. Você vê como é que são as coisas. A palavra de Deus diz que Deus viu.
e a humilhação que eles propuseram para com o Senhor. Se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós conhecemos esse versículo. Eles se humilharam debaixo da potente voz do que eles ouviram. Assim diz o Senhor: se não te converteres, padecerás e morrerás. Aquela geração encontrou o quê? Conforto no Senhor. Por quê? Se arrependeu. Aí o que o profeta foi fazer? O profeta Ricardo da vida, né? Pô, Deus, tá vendo? O Senhor exerceu misericórdia. É por isso que eu não queria ir lá pregar para eles. Aí Deus foi lá, vocês conhecem a história da arvoreira, né? Fez crescer, gerou uma sombra para o profeta. O profeta ficou debaixo da sombra. Deus mandou um bichinho. E o bichinho matou a árvore como instantaneamente. Aí o profeta começou a chorar. Mas por que tu choras, senhores? Ah, mas é porque a árvore morreu. Mas você chorou por causa de uma árvore? Mas você chorou por causa das pessoas de mim? Deus explicou para ele por quê. A mesma coisa foi para comigo. Deus não explicou. Mas eu fui aprendendo com o tempo que nós temos que ajudar as pessoas conforme Deus nos ordena, Deus nos ensina, não por aquilo que as pessoas nos demonstram, ou nos mostram, ou nos dão. Porque se nós formos esperar reconhecimento das pessoas, pode ter certeza que eu não estou profetizando isso na vida de ninguém, mas você vai se arrepender por completo. Porque a gente não pode esperar do homem, temos que esperar de Cristo, do Senhor. É dele que nós temos que esperar. Se não esperarmos de Cristo, vamos esperar de quem? É Ele que nos prometeu a vida eterna. Não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João. Eles foram só o quê? Instrutores. Pessoas que conduziram o Evangelho para cada um de nós. Mas eles mesmos tiveram que correr atrás. O Senhor falou para cada um deles: se converta. Os primeiros 12. Aí só sobrou 11, porque um se matou, um não quis se converter. A Bíblia diz que Jesus falou para Judas: seria melhor que o tal não tivesse nem nascido, o que ia trair o Senhor. Traiu, vendeu, mas ele não se arrependeu. Por que ele não se arrependeu? Pedro traiu, negou a Cristo. Momento de dor, momento de perseguição. Ele se arrependeu. Mas o que ele foi fazer? Foi se matar? Não. Ele foi se reconciliar com Jesus. Não foi Jesus que precisava de reconciliação. Foi Pedro. A palavra de Deus diz lá: e viu Pedro na margem da praia. E Jesus estava lá, aquecendo pão e peixe. Aí Jesus fala: Pedro, me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí que ele fala assim: sabes que te amo. Conheces tudo, Jesus. Conhece tudo. Jesus nos conhece. Ele sabe o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Ele sabe o que eu não quero fazer, o que eu tenho que fazer. Ele sabe todas as coisas. Cabe a cada um de nós botar em prática. Por que eu trouxe essa palavra, irmãos? Essa semana eu tive um desentendimento com a Josiane. Aí eu fiquei pensando, né, de sexta para sábado, vendo as qualidades dela, vendo os defeitos, vendo os meus defeitos, vendo as minhas qualidades. Na hora que a gente está cego, a gente não vê qualidade, a gente só vê defeito, só vê pecado. Para pensar. Aqui nós somos todos um casal. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Mas na hora que a gente está cego, na hora que a gente está na ira, a ira de Deus não opera o quê?
A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tem como ter justiça na nossa vida por causa da ira. Irai-vos, mas não pequeis. Quando a minha boca não profere a ira, mas e na minha mente? Aquilo que Jesus falou, eu digo que o adultério lá, de estar duas pessoas juntas, mas se pensares no teu coração, já adulterou. O procedimento do pecado está onde? Não é na boca. Aqui só é a porta. Se nós pensarmos, já pecamos. Então, eu estava pensando, puxa vida, por que eu não consigo pensar nada de bom da Josiane? Onde que está ela? É por causa que a minha raiva não deixava. Não tinha a operação de justiça de Deus, de justificar. O que é justiça? É justificar as coisas boas dela. O Espírito Santo não tinha espaço, porque eu não deixava ele entrar. Apocalipse, mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Senhor, ora conosco. Mas para nós reconhecermos onde está o nosso eu, o que nós precisamos fazer? Eu fiquei o tempo todo trabalhando literalmente no modo automático, pensando, né? A chance de derrubar a carga foi sexta-feira. Por causa de Satanás? Não, por culpa minha. Poderia ter derrubado justamente por culpa minha. E eu ficava pensando, meu Deus, está errado. 1 Coríntios 13. Tudo suporta. Versículo 7. O amor sofre. Ele espera. Aí lá vai eu novamente. Para que no reino de Deus a minha casa viesse crescer e ganhar. Confia, desculpa, estava errado. Pensa para mim, é fácil? Sabe o que é mais difícil, meus irmãos? Minhas irmãs? É você pedir desculpa para a esposa ou para a esposa. Os outros é fácil. Sabe por que é fácil? Porque eles lá fora não moram comigo. O casal entende como é difícil você literalmente pedir perdão um para com o outro, ou que errou para aquele que estava certo, e tentar tentar agir como se nada tivesse acontecido. O perdão é isso, você tocar para frente. Você lembrou? Lembrei, eu errei, mas eu vou tentar ser melhor, e não vou fazer com que isso seja nenhuma cruz para mim e nenhuma pedra para a pessoa, e agir de uma forma natural, fazer com que a pessoa também não resgate isso de lá, falando para você assim, não, você age como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas já não ouviram isso? Você não viu o que você falou? Mas quando você pede perdão, você pede desculpa, você tem que agir de uma forma como se nada tivesse acontecido, melhor, para que as pessoas possam ver, e principalmente a pessoa que está do teu lado possa sentir, assim, poxa, que bom, ele está melhorando, ele está mudando. As minhas orações estão tendo efeito. Por quê? Porque não é fácil. Não tem nada que caia de mão beijada. Tudo precisa ter um investimento altíssimo. Nas nossas vidas, o maior investimento que Jesus fez foi doar a vida dele. Mas antes de doar a vida dele, ele teve que sofrer muito. Não estou nem falando da crucificação. Para pensar, irmãos, 3 anos e meio de ministério. Ali foi 3 anos e meio só de sofrimento. Ah, Ricardo, não teve alegria? Meu irmão, mano, fica 3 anos e meio vivendo com incrédulo, com murmuração, com reclamação, com pessoas que não acreditam em você. Tenta. Entenderam? Estão entendendo? Não estou falando da crucificação, ali foi o maior das provas. Vai tentar viver, ou melhor dizendo, tenta discipular
a pessoa que é o tempo todo sendo negativa, a pessoa se desanima. Porque ela quer ver fruto, mas Jesus Cristo viu fruto. Ele não viu fruto de arrependimento das pessoas, por quê? Todos ainda não eram convertidos. Precisaram ver o que? A própria palavra nascendo dentro de cada um de nós. Aí vem aquele negócio, irmão, por isso que é muito importante a gente prestar atenção. Grava quando você vai pregar, grava quando você vai discipular alguém, grava, porque infelizmente eu falei uma palavra mais ou menos, foi em maio, André, quando a gente foi lá para aquele parque. Então, naquele dia eu conversei com o irmão, o Itaquera, né? O nome dele é Issal, né? Mas aí eu cheguei pra ele assim, ô mano, onde que você mora, né? Ele falou assim, Itaquera, muito prazer, Guaianazes, um do lado do outro. Mano, você é de Guaianazes? A gente ficou conversando. Só que aí eu falei uma coisa que hoje, na sexta-feira, serviu pra mim. Quando eu disse assim, meu irmão, você que tá casado com ela, tem muita coisa que você vai ter que perder pra ganhar. Eu pensei, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Por quê? Uma coisa é você estar no púlpito pregando para os outros, e no dia que você tem que viver o que você pregou para os outros. Fácil, molezíssima, negativo. Eu olhei e falei assim, eu pus a mão dentro do caminhão, eu falei assim, eu não acredito que eu vou ter que fazer exatamente isso. E eu achando que eu estou certo, né? Seco. Se tiver muito inteirinho vai ficar sendo remoído, imaginando, assim, meu Deus do céu, não acredito, vou ter que ir lá. Não só por causa de mim, não só por causa dela, por causa dos meus filhos. Também porque a Bíblia nos mostra. Porque hoje em dia o que a gente vê? Muitos líderes espirituais separando. E eu falei assim, não pode deixar esses problemas se tornarem no problema para chegar na separação. Não pode acontecer isso. Tem que pedir desculpa antes e orar para que a pessoa tenha o Espírito de Deus e reconheça que ali vive com uma pessoa falha que também busca também o trabalhar de Deus. Aquilo que nós sempre estamos falando, Sonia, vamos ter paciência. A gente quer o melhor para nossas crianças, queremos. Filho pode ter 20, 30 anos, vai ser sempre nossos filhos, e nós vamos sempre achar que é criança. Os nossos pais nos veem assim também, quem tem pai, né? E quem tem mãe. Vai sempre achar criança. Eu me olho no espelho, eu não me vejo velho. Eu me vejo ainda aquele moleque ainda. Eu sei que eu estou envelhecendo, eu consigo ver isso, mas os meus olhos conseguem ainda ver a minha alma de antigamente ainda. Não conseguem me ver com cabelos brancos. E olha, com 10 anos já tinha cabelo branco. Mas você vê como é que são as coisas. Os pais sempre vão achar que os filhos nunca vão crescer. A gente não aceita isso. Mas é aquele negócio. Deus também nos vê como crianças, como os filhinhos. E para herdar o reino de Deus, não tem boi. Tem que perder. Tem que perder. É fácil perder? Não é fácil. Requer sacrifício. E tem outra. A palavra de Deus diz que a repreensão no presente momento, você vai lá e pede desculpa, você se sente com aquele ar de superioridade. Eu não estou errado, Deus, por que eu tenho que pedir desculpa para ela? Minha carne diz que eu não estou errado, mas o meu espírito já ouviu a palavra. Tu vai ter que perder para ganhar. O que eu vou perder? Eu vou ter que fazer com que a minha soberba, o meu orgulho diminua, para que aquela palavra que eu lancei para a vida do Issal, mano, não é que teve que calhar para mim mesmo, mano. E na hora não é fácil não. Mas graças a Deus, eu ainda reconheço isso. Quantos de nós
eu falo no modo cristão, não querem mais reconhecer. Por isso que a fé tem diminuído, o amor tem diminuído, a esperança tem diminuído. A Bíblia fala lá que nós lemos, permanece a fé, a esperança e o amor. Para fazer permanecer isso, tem que ler. Para continuar a permanecer nisso, tem que orar. E tem que jejuar. Não é agradável. Essa semana passada eu aprendi da maneira mais simples que eu vi, e não vi outra. Isso foi de uma pregação de 1930, hein? O pastor disse assim, sabe o que é jejum? Jejum é simplesmente ficar sem comer. Se nós ouvirmos isso no século XXI, a maioria vai falar que jejum não é isso não. Eu disse, irmãos, vai ficar sem comer, tendo dinheiro para comer, vai. Vai ficar sem comer, tendo bem para comer. Uma coisa é você fazer jejum compulsório, quando não tem. Agora, tenta fazer jejum com uma garrafa de Coca-Cola, tenta fazer jejum com iogurte, tenta fazer jejum com sorvete, tenta fazer jejum com salgadinho. Deus, eu tenho que fazer jejum, mas eu gostaria de tanto dar uma mordidinha naquela coxinha. Pensa, é você matar a carne. Aí ele explica uma coisa, o povo de Israel faz jejum desse jeito até hoje. Por que nós vamos ficar dificultando as coisas? Jejum, o que é jejum? É abster a carne de alimento. É onde o teu espírito fica mais sensível. Amém? Amém. Irmãos, ainda não temos o gasofilácio, mas aqui momentaneamente está o gasofilácio, tá? Eu vou estar produzindo ele. Eu convido você a estar ofertando, dizimando para a casa de Deus. E aquilo que eu sempre digo, oferte com amor e com carinho. E se porventura você pensar em murmurar, não oferte. Por quê? Quem fala é Deus. Ele não aceita nada na murmuração. Não sou eu. Então tudo que você fizer, diga para o seu espírito. Aquilo que eu falei, vou dar um bom exemplo. Eu achava que vindo para a igreja, ofertar de cima ia sair pobre. Como era pouco. Achava isso. E a missionária Márcia, ela falou algo na live que eu participo. Ela disse assim, o pessoal daqui do Japão, eles têm que trabalhar. E mesmo assim pastoreia a igreja. E nem tem salário. Eles fazem isso de voluntário. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente ainda não entende. Por quê? Não é que nós não queremos fazer, mas os cuidados desse mundo atrapalham o reino de Deus. E no dia que nós investimos realmente no reino de Deus, irmãos, pode ficar à vontade para ofertar. E no dia que realmente a gente entender que o reino de Deus é um investimento que vai ser surtido não só na vida vindoura, mas nessa vida também. Aí sim, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas o que é o melhor? É a picanha? É bom, né? Contra filé é bom? É bom. Essas coisas são boas. Mas o melhor mesmo é quando a gente come com o Senhor. Aquilo que eu li, aquilo que eu anunciei da epístola, do livro de Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei. Não adianta comer a picanha se o Senhor não está junto. Não adianta beber o melhor suco se o Senhor não está junto. É isso que a Bíblia diz. E comereis o melhor dessa terra é quando o Senhor está junto. O que adianta ter as riquezas do mundo, aquilo que nós lemos, graças a Deus que você ajudou a achar, Denise, ter a riqueza e ser pobre, cego. O que adianta? Então é melhor ter qual a maior riqueza? Jesus. O amor. Amém? Amém? Tudo suporta? Tudo crê? Tudo espera? Mesmo que as situações não mostrem isso?
A igreja de pé em nome de Jesus. Feche os olhos. Se você veio à igreja do Senhor, que é mais um pedacinho do reino dos céus, aquilo que eu falei, se vocês estão congregando, continuem onde vocês estão. Se vocês não estão congregando, eu convido vocês a fazer parte dessa igreja. Não temos nada de fantástico. Contamos com a ajuda de cada um, principalmente em oração. Se você está fraco, se você está longe do Senhor, eu não vou convidar você a vir à frente, não. Vou convidar você a chamar Jesus, chamar o Espírito Santo. É eles que vocês têm que convidar. É eles que vocês têm que dar um passo em direção. Não vir somente aqui diante do púlpito, não. Chegue diante de Deus. Eterno Deus, grande Pai, em nome de Jesus, primeiramente, eu agradeço, Senhor Deus, as ofertas e os dízimos dos teus filhos. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, cada um deles que ofertou com segurança, com carinho, eu te peço que possa ir à casa deles, ao lar deles, à vida financeira deles, à mente deles, que eles possam tomar as melhores decisões baseado no conselho do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, repreende todo, Senhor Deus, espírito que venha fazer que haja desperdício. E repreenda toda, Senhor Deus, sanguessuga. Em nome de Jesus. Repreenda, Senhor Deus, todos os planos que não fazem os teus filhos crescerem. Em nome de Jesus. Eu também te apresento, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do casal, a Janaína, o Jairo, a vida do Carlos e da Denise, pela vida da Sumier do Leno, a vida da cooperadora Andréia e do Peterson, a vida daqueles que não vieram aqui. Eu te peço em nome de Jesus que eles possam dar passos em direção à tua palavra, ao teu querer, ao teu agir. Em nome de Jesus, não somos poderosos, mas cremos naquele que é mais poderoso que todas as coisas, em estar ajudando a cada um de nós, Jesus Cristo, o Rei de toda a glória. Em nome de Jesus, ser com eles, ser com cada um deles. Repreenda todo espírito de enganação, todo espírito que venha fazer os teus filhos a desviarem do caminho. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa estar vindo aos nossos lares e santificando a cada um, produzindo frutos de arrependimento. Precisamos da tua ajuda, Jesus, para nos arrependermos dos nossos pecados. Nós cremos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé e te pedimos, através do teu Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, ajude-nos, conduza nos caminhos que temos que andar para sermos abençoados pelo nosso Pai. Em nome de Jesus eu te peço e creio e agradeço para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.